Aviação Cipó hoje vai mostrar o bairro Padre Eustáquio em BH. Vamos destacar como que o padre conseguiu dar nome ao bairro e também ser considerado santo pelos fiéis. Tem a padaria tradicional, o santeiro e um sobrevoo no bairro, no aeroporto Carlos Prates, que fica no Padre Eustáquio. E ainda tem uma deliciosa receita. Você sabe, falar de Minas é com a Aviação Cipó. Eu vou no Cipó das 6:30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via, Aviação Cipó, levo muita paz e alegria. E nós vamos começar o programa falando da história do bairro Padre Eustáquio. Com o seu Júlio Murta, o senhor tá bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E dona Neidete, tranquilo? Tudo bem. O seu Júlio Murta, gente, é uma lenda viva aqui do bairro. Ele é neto do coronel Júlio Murta, que começou tudo por aqui. Sim, vieram de Cachoeiro de Campo, comprou a fazenda aqui, né? Qual fazenda que É é? a fazenda de Pastinho. E aí eles começaram a produzir aqui produtos agrícolas? Produtos agrícolas para levar para o mercado. Aquilo que não servia mais lá do mercado, eles traziam para engordar porco. Então, aproveitava tudo. Tudo, minha família muita não deixa não, entendeu? Por isso que vocês ficaram dono do bairro todo? Não, quase dono. E como é que foi o crescimento do bairro, seu Júlio? O senhor tem quantos anos? Eu tenho 81. 81. É. O senhor nasceu quando? 1934. O bairro é de 22, então 12 anos com depois. 12 anos do bairro o senhor nasceu. Nasci. E como é que era isso aqui? Aqui, propriamente dito, tinha uma estrada, chamava Estrada Rua Contagem, que ia até em Contagem, entendeu? Era de terra? Era de terra. Passava carro e tudo, mas era de terra. E depois é que veio o progresso. O senhor chegou a andar de bonde aqui? Ah, eu andei e pulava, eu pegava bonde andando, de costa. É, o senhor é esperto então? ó? De costa. O senhor está esperto até hoje. E a senhora, há quantos anos mora aqui no bairro? Moro aqui há 51 anos, desde que me casei, né? Vim pra cá e sempre morei no bairro Padre Eustáquio. Vim passear aqui na casa do meu avô, que foi um dos primeiros médicos do Padre Eustáquio. Como é que ele se chamava? Dr. Clodoaldo Avelino. E o que a senhora se lembra aqui do bairro? Me daquela lembro época? da construção do Abrigo Jesus, que o meu avô era diretor. Já era tudo asfalto, depois que eu cheguei já estava A senhora tudo. não pegou a época da terra? Não peguei. O bonde já tinha ido embora? Já tinha ido embora. A senhora então perdeu o bonde? Perdi o bonde. Mas não, o marido tá bom Ganhei o demais. marido, né? isso mesmo. Seu Júlio, quando que foi construído o aeroporto e por quê? Bom, foi na época da guerra, né? Por quê? Porque o pessoal que vinha e voltava precisava de ter aeroporto. Por Precisava de um apoio aqui para a Guerra Mundial. Para a guerra. Esse aeroporto foi feito em 1938, mais ou menos, até 41. E o que o senhor lembra do relacionamento com o Padre Eustáquio, que foi tão importante para o O bairro? Padre Eustáquio veio aqui promover a igreja, né? Fazia a igreja mesmo. E como é que ele era? Ele era humilde, uma pessoa humilde. Mamãe é que dava mais, guarida para ele aqui. Quando ele chegou, ele morava em frente ao Abrigo de Jesus, numa casa lá. Mamãe tinha um açougue que dava assistência para ele em alimentos, carne, essas coisas. E ele era esse santo mesmo que o povo acredita? Até hoje fazia fila, até lá no posto de gasolina, onde que é o meu posto de gasolina, na Rua Progresso. Para vê-lo. Pra ver, de vera mesmo. Então era uma E pessoa iluminada. E o bonde parava ali perto, e o bonde, quando o bonde parava, ficava cheio de gente para ir lá no Padre Eustáquio, na casa dele. Então, com o depoimento do seu Júlio, que está no bairro há mais de 80 anos, e a dona Neidete há 51,
a gente vai agradecendo a vocês e torcendo para que o Padre Eustáquio continue sendo um lugar familiar, tranquilo e cheio de histórias. Não é isso, gente? Muito obrigada. Obrigada, senhora. Pelo convite. Obrigado, Eu senhor. Com a agradeço. bênção de Deus. Deus Amém. abençoe, viu? E a gente está só começando o programa. Tem muitas histórias interessantíssimas para vocês. Belo Horizonte é uma cidade cheia de curiosidades. Vocês sabiam que o aeroporto Carlos Prates está no bairro Padre Eustáquio? É isso mesmo. E nós vamos contar agora a história deste importante polo da aviação mineira com o Alessandro. Tudo bom? Tudo bem, Toledo? Bem-vindo ao Aeroclube, Estado de Minas Gerais. É um Isso prazer legal. recebê-lo aqui. E com o som de helicóptero descendo, subindo, de avião descendo, subindo, a gente vai fazendo essa reportagem, né, Alessandro? Essa é a realidade do dia a dia nosso, mesmo dentro do trabalho, quando a gente não está voando. Também continua essa movimentação aqui no bairro Padre Eustáquio. É normal, isso acontece. Se depender do nosso operador de áudio, ele manda parar tudo, mas para o aeroporto não pode. Não tem como, né? A gente... Alessandro, conta pra gente quando que foi construído aqui o aeroporto Carlos Prates. O aeroporto do Carlos Prates, na verdade, foram algumas fases na construção. Para começar pela família do Alípio de Melo, que cedeu uma área. Aqui era uma fazenda? Aqui era uma fazenda e havia alguns entusiastas, algumas pessoas que gostavam de aviação. Acredito que na época também já existiam os aeromodelos, deveriam existir também aqui em Belo Horizonte os ultraleves. E, na verdade, havia uma necessidade, então, dessa turma reunir aqui em BH e encontraram, então, nessa fazenda do Alípio de Melo, que era um admirador da aviação, encontraram nessa fazenda uma oportunidade de criar aqui um aeroporto. A pista era de terra? A pista era totalmente de terra, não tinha nenhuma infraestrutura como hoje tem, mas o pessoal Ia na paixão, mesmo ia na coragem. mesmo na coragem e na paixão para poder... O aeroporto Carlos Prates nunca foi o principal de Belo Horizonte, não. Porque o aeroporto da Pampulha, pelo brigadeiro Dorgal Borges, foi quem fomentou a criação e a estrutura do aeroporto principal. E em seguida veio o aeroporto de Confins e também precisava de uma base militar. Foi criado então a Lagoa Santa, né? Já existia a pista de Lagoa Santa, inclusive. Aqui então sempre foi um auxiliar nesse movimento todo da aviação mineira. Nós podemos dizer que até um certo ponto, até uma determinada época, foi como aerodesporto. Essa turma dos entusiastas e proprietários de pequenas aeronaves concentraram em Belo Horizonte, no Carlos Prates. E com o tempo chegou ao ponto de hoje, por exemplo, o aeroporto fomentar a aviação de uma maneira profissional, de uma maneira também comercial, né? E outra importância turística aqui do aeroporto Carlos Prates é que tem voos panorâmicos. Você pode conhecer Belo Horizonte por cima. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Vai ser legal, Alessandro? Posso te garantir que vai ser um passeio emocionante, maravilhoso para todos nós. E como sempre, você viaja com a gente. E nós continuamos conhecendo o coral Canarinhos de Itabirito. Agora eu vou conversar com a Maria Fernanda e o Thales. Tudo bem? Tudo. Quantos anos você tem, Maria Fernanda? Tenho 13 anos. E você, Thales? Eu tô com 17. Maria Fernanda, você está no coral há quanto tempo? 2 anos. E por que você entrou? Porque eu sempre tive vontade de fazer coral e minha mãe perguntou assim, o que você quer fazer? Balé, aula de canto, aula de piano, e eu falei, eu quero fazer coral. E foi bom para você? Foi ótimo. O que você está achando desse tempo seu no coral? Tô achando que o meu desenvolvimento foi bastante produtivo, eu melhorei bastante, estou menos tímida, eu tenho muitos amigos. Tudo de bom? Tudo de bom. E quando vocês viajam, as apresentações, isso aí faz você se sentir assim uma artista mesmo, de verdade? Faz. E você tem sonhos de ser uma cantora, de continuar a carreira? Pretendo continuar. E qual tipo de música que você mais gosta? Eu gosto de música erudita, as de canto coral e também gosto de estilo diferente, música pop. Olha que barato, uma menina de 12 anos com bom gosto, né? Gostando de músicas refinadas, isso é legal demais. E você, Thales, há quanto tempo você está no coral? Olha, eu entrei no coral, já tem 10 anos de coral que eu estou aí. E antes entrei no coral
era ainda do projeto que o coral ia ter escola. E o que representou o coral na sua vida? Naquela época eu era muito novo, né? Entrei e falei, vou entrar para aprender alguma coisa, né? No criança ainda, você sempre quer já aprender alguma coisa. Aí hoje o coral já é tudo. Faz parte da sua vida? Faz parte. Você pensa na sua vida assim, sem o coral? No momento, sinceramente, não. Porque 10 anos já conheci muita gente, aprendi muitas coisas, aí quero continuar. E qual a carreira que você pretende seguir na sua vida? Já pensei em fazer música igual o sonho de todo menino que entra no coral, cantar lá no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. É um sonho, assim, de todo menino que entra no coral, fazer a música. É muito bom isso, a gente vê jovens, crianças, ingressando na arte com tanta paixão. Maria Fernanda Itales, posso dizer então que eu estou aqui ao lado de futuros artistas das Minas Gerais? Pode. Profissionais, né? Porque artistas já são. Posso falar isso? Pode. Então tá ótimo. Muito obrigado pela entrevista, parabéns e que vocês consigam aí no futuro todos esses sonhos que vocês têm. Obrigada. A Aviação Cipó é assim, a gente mostra o melhor de Minas, inclusive na arte. Nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Podemos mais, vamos lá fazer o que será. E uma das dicas de hospedagem da Aviação Cipó de hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. A pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza, as crianças têm muita diversão e os quartos são muito agradáveis, todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda, a próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés, pertinho de BH, pertinho de você. E nós vamos sortear um final de semana neste paraíso. Anote o telefone e a palavra-chave, participe e boa sorte!